A gestão empresarial é um dos aspectos mais importantes para o sucesso de qualquer negócio, mas sabia que existem diferentes tipos e modelos de gestão empresarial de acordo com cada tipo de negócio? Por isso, conheça agora os 9 principais tipos de gestão empresarial para aplicar e ter uma liderança ativa e inspiradora, e são poucos os líderes ou profissionais que sabem trabalhar bem esse ponto. Então, entenda bem esse assunto e você e sua empresa estarão na frente de muitos no mercado e concorrentes, pode acreditar. Para que esse assunto fique bem claro, é muito importante você entender o que é, de fato, uma gestão empresarial, que resumidamente é um conjunto de ações estratégicas que tem como objetivo conduzir os negócios de uma empresa para conquistar os melhores resultados possíveis. Então, se ainda não sabe muito bem como funciona a gestão empresarial, recomendamos assistir o vídeo que explica este tema de um jeito resumido e bem prático. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Então vamos lá para os seus 9 principais tipos. Gestão centralizadora. Esse tipo é caracterizado pela concentração do poder de decisão nas mãos de um número limitado de pessoas, geralmente no topo da hierarquia da empresa. Neste modelo, as decisões são tomadas pelos gestores de alto escalão, com pouca ou até nenhuma participação dos funcionários em níveis inferiores. A gestão centralizadora costuma apresentar decisões rápidas, evitando longos processos de consultas e aprovações. Ao mesmo tempo, também tem um controle rigoroso, o que permite que os gestores tenham um controle mais próximo sobre as operações da empresa, garantindo que as políticas e diretrizes sejam seguidos rigorosamente. No entanto, essa gestão pode desmotivar a equipe, já que o não envolvimento dos colaboradores nas decisões pode levar à desmotivação e à falta de engajamento, bem como à falta de inovação, já que a centralização pode inibir a criatividade e a inovação, uma vez que as ideias dos colaboradores muitas vezes não são consideradas. Gestão democrática. Também conhecida como gestão participativa, esta apresenta um estilo em que os colaboradores têm voz ativa nas decisões da empresa. Assim, as decisões são frequentemente tomadas em conjunto, com base na opinião e no consenso da equipe. Então, o maior engajamento pode acontecer aqui, porque quando os membros das equipes sentem que suas opiniões são valorizadas, tendem a se engajar mais no trabalho e a se comprometer com os objetivos da empresa. Como resultado, essa participação dos profissionais pode levar um fluxo constante de novas ideias e soluções criativas e inovadoras para problemas ou oportunidades. No entanto, os processos de decisões tendem a serem mais lentos, até porque a busca por consenso pode atrasar a tomada de decisões, especialmente em momentos críticos. Além disso, existe a possibilidade de conflitos internos, ou seja, o envolvimento de muitas pessoas nas decisões pode gerar conflitos e dificultar a chegada a um acordo. Gestão por processos. Trata-se do foco na otimização e controle dos processos internos da empresa, sempre visando a eficiência e a consistência na entrega de produtos ou serviços. Em outras palavras, esse modelo de gestão busca identificar, analisar e melhorar continuamente os processos que compõem as operações diárias da empresa. Então, aqui se busca a eficiência operacional, ou seja, ao otimizar processos, a empresa pode reduzir desperdícios, melhorar a qualidade e aumentar a produtividade, bem como manter a padronização, porque essa gestão permite a criação de padrões que garantem que as operações sejam realizadas de uma maneira consistente. Por outro lado, a padronização excessiva pode limitar a flexibilidade e a capacidade da empresa de se adaptar rapidamente a mudanças no mercado, e o custo de implementação pode ser alto, já que, ao estabelecer e manter um sistema de gestão por processos pode ser custoso, especialmente para pequenas empresas. Gestão colaborativa. Este modelo enfatiza o trabalho em equipe e a colaboração entre diferentes departamentos ou áreas da empresa. Aqui o foco está na construção de uma cultura de trabalho conjunto, onde as decisões são tomadas de forma integrada, sempre levando em consideração as perspectivas de várias partes da organização. Desse modo, promove-se uma comunicação mais aberta e eficiente entre as diferentes áreas da empresa. Assim, as soluções tendem a ser mais abrangentes e eficazes, pois consideram diversas perspectivas e conhecimentos. Ao mesmo tempo, as tomadas de decisões podem ser mais lentas, até porque a busca pela colaboração pode retardar o processo decisório. Ainda, a coordenação entre várias equipes pode ser complexa, especialmente em empresas com recursos limitados. Gestão por competências.
Esse tipo envolve identificar, desenvolver e gerenciar as competências, conhecimentos, habilidades e atitudes de cada pessoa da equipe, alinhando-se às necessidades estratégicas da empresa. Então, o foco está em garantir que a equipe tenha as competências necessárias para alcançar os objetivos organizacionais. Isso permite que a empresa invista em treinamentos e desenvolvimento de competências que realmente agreguem valor ao negócio, o que resulta em um alinhamento estratégico, já que as competências dos colaboradores são alinhadas com os objetivos da empresa, aumentando a eficiência e a eficácia. Só que ao mesmo tempo, treinamentos e programas de desenvolvimento de competências podem ser caros. Além disso, focar demais em competências específicas pode limitar o desenvolvimento de uma equipe mais generalista e adaptável. Gestão de inovação. Essa gestão é focada em criar e implementar novas ideias, produtos ou processos que gerem valor para a empresa e seus clientes. Ou seja, ela incentiva a criatividade e a exploração de novas oportunidades de mercado. Dessa forma, a inovação constante pode ajudar a empresa a se diferenciar da concorrência e capturar novas oportunidades de mercado, porque empresas inovadoras tendem a ser mais adaptáveis às mudanças e a crises de mercado. No entanto, investir em inovação pode ser arriscado, pois nem todas as novas ideias terão sucesso. Além disso, a inovação pode exigir investimentos significativos em pesquisas de desenvolvimento. Gestão por cadeia de valor. Nesse tipo de gestão, envolve-se a análise e otimização de todas as atividades que agreguem valor ao produto ou serviço final da empresa. Logo, essa abordagem visa maximizar o valor oferecido aos clientes ao longo de toda a cadeia produtiva. Então, podemos dizer que ela foca em aumentar o valor percebido pelo cliente, o que pode diferenciar a empresa no mercado ao otimizar as operações de ponta a ponta. Mas essa gestão requer uma análise detalhada de todas as atividades da empresa. Desse modo, pode ter um alto custo inicial, já que a implementação pode ser cara e demorada. Gestão comportamental. Essa gestão se concentra no entendimento e análise dos comportamentos dos funcionários dentro da organização. Esse modelo valoriza a psicologia organizacional e a motivação, buscando alinhar os objetivos pessoais de cada pessoa da equipe com os objetivos organizacionais. Isso pode resultar em uma melhoria do clima organizacional, já que foca em criar um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Como resultado, haverá um aumento da produtividade, já que a equipe estará motivada e satisfeita. No entanto, pode ser difícil medir e gerenciar comportamentos de maneira objetiva, bem como pode ser preciso a contratação de especialistas em psicologia organizacional. Gestão por resultados. Por fim, também conhecida como gestão por objetivos, esse tipo foca em definir metas claras e mensuráveis para a equipe e recompensar cada pessoa da equipe com base no cumprimento dessas metas. Assim, é capaz de fornecer uma direção clara para todos os membros da equipe, mostrando onde é preciso focar. Além disso, facilita a avaliação do desempenho com base em resultados concretos. Por outro lado, essa gestão apresenta uma pressão por resultados, o que pode criar um ambiente estressante, caso não seja bem gerido. Ao mesmo tempo, o foco exclusivo em metas pode levar à negligência de outros aspectos importantes do trabalho. E aí, qual tipo de gestão empresarial é trabalhada no seu negócio? Comente aqui com a gente. Percebeu que cada tipo de gestão tem suas próprias vantagens e desvantagens? Por isso, tenha em mente que para saber qual é a ideal para você ou sua empresa, é muito importante considerar o seu estilo de trabalho e do seu negócio, bem como o contexto específico e também das necessidades ou objetivos a serem alcançados, combinado? E escolher o tipo certo e ideal de gestão empresarial para o seu negócio fará toda a diferença. Tenha certeza disso. Além disso, com um tipo de gestão empresarial definida, agora é preciso saber quais pilares são essenciais e precisam ser trabalhados do jeito certo em uma gestão de negócio profissional para conquistar seus objetivos. Por isso, se quiser saber quais são esses pontos, assista o vídeo que revela tudo isso de uma forma bem surpreendente. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E só para recapitular o que falamos aqui, gestão centralizadora, democrática, por processos, colaborativa, por competências, de inovação, por cadeia de valor, comportamental, por resultados. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio.
E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.